Michel Belli, hoje, na entrevista coletiva com prefeitos e secretários, fala para nós da experiência, né? Você que nunca foi para esse lado político, né? Uma ação como hoje, superintendente da Fundação Cultural, fala para nós esse primeiro balanço, né, das suas atividades. Então, Banana, estamos completando aproximadamente 35 dias à frente da Fundação Cultural. Para mim foi um desafio, né? Era novidade, mas adoro desafios. Então, o primeiro passo foi me inteirar do que estava sendo feito já, né, pela Fundação e dar procedimento a todos esses projetos. Feito isso, comecei a buscar novas atividades, novos projetos. Aí cheguei à conclusão que faltava alguma coisa e muito esse aspecto da cultura catarinense, que tem essa verba, tem essa disponibilidade, e não tinha nada com a Fundação Cultural de Brusque. Então, marquei um contato lá com a Maria Terezinha Debatim, que é a presidente, e conversando com ela, ela já se mostrou totalmente, até porque a família dela é de Brusque também, né? E voltamos de lá no primeiro contato com uma verba de 60 mil reais para fazer um ponto de cultura, que seria uma filial da Fundação Cultural num bairro, né? E esses 60 mil reais para mobiliário, para reforma, enfim. E feito isso, ela também se dispôs a pagar todos os instrumentos para a gente fazer uma escola de música, juntamente com esse ponto de cultura. Então, para mim foi uma surpresa e uma felicidade muito grande ter esse apoio da Fundação Catarinense, né? Além disso, estamos fazendo uns remanejos aí em certas atividades, como o calçadão da Consul, teve domingo retrasado. A gente viu que durante o dia todo é um pouco extenso, né? Então vamos tentar focar até o meio-dia e trazer mais atrações, como a primeira edição do Troca-Treco, que já teve. Então vamos fazer a segunda junto com o calçadão, para tentar trazer mais público, né? A família ir lá se divertir com as crianças brincam na piscina de bolinha, cama elástica, levam os seus trecos para trocar no Troca-Treco, enfim, estamos ainda bolando alguma coisa, né? No mais, temos a Feira do Livro, que vai ser realizada no mês que vem, também tem a Flisca, que fizemos uma parceria com a Festa Literária Internacional de Santa Catarina, que vai ocorrer em Balneário Camboriú. Mas nessa parceria que a gente fez com eles, vamos tentar trazer uma atração ou duas durante esses 5 dias que vai ser realizado lá em Balneário. O Festival de Inverno, que já era uma atração, estamos focando bastante para trazer umas atrações bacanas, para fomentar a cultura da cidade e agradar a todos, né? Calor humano é a essência. Com certeza, é isso aí, Banana. Temos que fomentar a cultura na cidade, trazer o pessoal junto. A gente vê que o brusquense gosta, mas às vezes por falta de até conhecimento, onde é que tem, realmente tem, eles não comparecem, mas estou focando bastante com a comunicação aqui para divulgar isso. Só vai ter atração em tal lugar, tal horário, bota em tudo quanto é lugar para o pessoal comparecer. Uma ação para a cidade, para o futuro dela, inclusive essa escola de música, já que nós temos uma história musical já de tempos, né? Aldo Krieger e quantas histórias, né? Para aí que referenciam a própria história da cidade, né? Perfeitamente, Banana. Outro aspecto de música, falando em música, é bem fresquinho, mas ontem a gente firmou parceria com o Instituto Lar, que é uma orquestra de cordas, né? Uma organização sem fins lucrativos, para trazer para Brusque, através da verba deles, né, fazer uma escola de música de cordas também. Então, a gente está estudando local, horário, arranjar professores, praticamente já está quase tudo definido. 35 dias, né? Bastante atividade, né? Portanto, é muito trabalho aí, né? Esperamos fazer muito mais. Bacana. Michel Belli, superintendente da Fundação Cultural, aqui, que precede a coletiva com prefeitos e secretários aqui no Salão Nobre da Prefeitura, nesse dia 7 de maio de 2015. Daqui a pouco a gente volta. Nós preparamos, então, o primeiro balanço deste governo, que nós gostaríamos aqui de apresentar para toda a imprensa, para toda a população brusquense, que merece saber o que já foi feito nesses 30 dias e também como nós pegamos a Prefeitura Municipal de Brusque, né, no estado que ela se encontrava em 31 de março. E também dizer que nós estamos tocando a Prefeitura com bastante tranquilidade, transparência, humildade, né, e segurança. Nós estamos passando isso para a população. Então, independente de decisões ou não que são
referentes à justiça eleitoral, nós, em todo o primeiro escalão, estamos tocando com total segurança. Isso nós devemos à população brusquense. Em momento algum nós podemos nos esquivar das nossas responsabilidades. Então nós já estamos atuando com a melhor maneira possível que a população de Brusque merece. Todas as pastas fizeram os relatórios, e com esses relatórios, como são muitas informações, nós resumimos situações pontuais, e nós destacaremos aqui. Eu farei uma breve apresentação de todas as secretarias, e após, todos os secretários aqui estão à disposição da imprensa para discorrerem com mais detalhamento cada secretaria. Primeiro ponto, Beira-Rio. Já desde o primeiro dia do nosso governo, nós temos como prioridade o prolongamento da Beira-Rio, e já demos início às obras que passam ali na Santa Terezinha por trás da Unifeb. Então esse é um grande compromisso que nós temos com a população e já estamos trabalhando no local com nossas máquinas próprias. Além disso, existia um projeto de financiamento no Badesc para empréstimos no valor de 6 milhões de reais. Então eu fui me inteirar desse projeto, fui até o presidente do Badesc para saber qual era a real situação desse financiamento e em que pé andava o projeto do Badesc. E para minha surpresa, o governo passado então perdeu o prazo para apresentação de documentos junto ao Badesc e, portanto, foi cancelado o projeto de financiamento do Badesc, prolongamento Beira-Rio. Então, eu tenho um ofício aqui, assinado pelo presidente Wellington Roberto Bielek, que é presidente do Badesc, afirmando que desde 24 de abril de 2014, não foi entregue os documentos pela Prefeitura Municipal de Brusque, o projeto foi cancelado, ou seja, nem existe mais o Badesc, programa Badesc Cidades 2, juro zero. Com muito pesar que a gente recebeu essa resposta que prejudica toda a população brusquense. Nós, através aqui dos nossos técnicos, já estamos refazendo o projeto do Badesc. Eu conversei com o presidente, nós não podemos perder financiamento, ainda mais perdendo o prazo e de entrega de documentos. Então nós estamos já refazendo em fase de finalização. Nós faremos a apresentação de 2 etapas. Etapa 1, que será apresentada esse ano ainda ao Badesc, e etapa 2 também no Badesc para o ano que vem, para nós concluirmos e finalizarmos a parte da Santa Terezinha. Então, esse governo está buscando financiamento junto ao Badesc, novo financiamento, já que o anterior foi cancelado por falta de entrega de documentos do ex-governo. Projeto Desafetação de Áreas Verdes, Minha Casa Minha Vida. Esse projeto foi arquivado, nós pedimos o arquivamento, pois, no nosso entender, ele é inconstitucional, estava em áreas verdes, e também o projeto não estava adequado à população, principalmente pela metragem, que era 38 metros quadrados para a população, que nós achamos muito pouco. Eu conversei particularmente com essa empresa, que tem os projetos já aprovados, e eles nos afirmaram e reafirmaram que eles têm vários projetos garantindo já o recurso do Ministério das Cidades e vários tipos de projetos, casas, apartamentos, várias metragens e vários tipos de metragens. Basta nós escolhermos o melhor para Brusque e basta nós escolhermos o melhor local para Brusque. Então nós faremos isso em conjunto com a população, com a Câmara de Vereadores, escolheremos o melhor local e nós daremos continuidade
ao projeto de plano habitacional, mas de uma maneira adequada e melhor para a população, não da maneira que vinha sendo feito. Tribunal de Contas. Todas as secretarias fizeram relatórios, principalmente orçamentário, que será apresentado ao presidente do Tribunal de Contas, mostrando como foi encontrada a Prefeitura Municipal de Brusque. Isso na semana que vem será apresentado. Agora eu farei uma breve passagem por cada secretaria em tópicos. Secretaria de Assistência Social. Todas as atividades, serviços e programas tiveram sequência normal. O planejamento de ações, como conferências, permanece inalterado. Programa Selo Social, que tem o engajamento de várias entidades e empresas do município, continua igual. Em abril, tivemos a renovação de 2 importantes convênios, que foi o convênio com a PAI e com a Escola Charlotte. Secretaria de Educação. Foram realizadas pequenas reformas e melhorias em alguns centros de educação infantil. Adequação do quadro de servidores, que já no início de abril estava defasado em algumas áreas. Também está sendo realizado. Foi firmada parceria com a FIP para a construção de mais salas no CI Emília Floriani e abertura de mais vagas para creches. Deu início a uma auditoria em todos os CIs e escolas municipais, a fim de verificar como se encontram os espaços, identificar as principais necessidades e prioridades, tanto na parte física, estrutural, pessoal e de materiais. A Defesa Civil. As atividades da Defesa Civil seguiram normalmente, considerando a importância da campanha realizada para ajudar o município de Xanxerê, onde foram arrecadados diversos materiais com empresários e entidades do município. Iniciou um trabalho para recuperar recursos negados pela gestão anterior para a construção de 200 moradias por conta da Defesa Civil estadual e nacional, sendo que a Prefeitura deve doar o terreno. Ou seja, nós entrando com o terreno, a Defesa Civil já tem disponível 200 casas para o município de Brusque. Nós estamos retomando essa negociação que tinha sido cancelada. Departamento Geral de Infraestrutura. Foram revistas as situações de algumas obras onde estavam paradas, como as creches do bairro Santa Luzia e Rio Branco, o parque da Rua Nova Trento e a duplicação da rodovia Antônio Raio, trecho Monte Serra. Contratos com as empresas licitadas foram analisados e providências estão sendo tomadas para normalizar a situação. Foi assinado também ordem de serviço para a continuidade das obras do PAC Os Fundo. Fundação de Esportes. Todas as atividades programadas foram mantidas, como o Campeonato Municipal de Futebol Amador, que está transcorrendo, e os municipais de Bote a Vale Tudo, além de treinos esportivos que ocorrem normalmente. Participamos do Parajasque em São Miguel do Oeste, onde obtivemos um bom resultado participando em 7 modalidades. No mês de abril, identificou-se que a Arena Multiuso ficou sem receber a devida manutenção e requer reparos urgentes quanto à parte estrutural. Observou-se muitos entulhos, salas cheias de materiais que nada têm a ver com o esporte, bacios, banheiros quebrados, com algumas instalações deterioradas, sendo realizada a retirada dos entulhos do pátio e feita a devida limpeza. Outra questão importante é que grande parte dos equipamentos de segurança contra incêndio eram inexistentes e tiveram que ser recolocados. Inclusive, a central de alarmes contra incêndio não estava funcionando, acarretando em risco para público quanto para os servidores no local. Várias luminárias também sumiram do local. IBPlan. Cronograma de atividades não sofreu alterações, apesar de dificuldades com dependência de reserva de carros da Prefeitura.
para que os fiscais possam fazer vistorias, já que das 5 motos destinadas à fiscalização, 4 estão paradas desde fevereiro, por não haver peças para troca, pois são importadas. Procurou-se dar agilidade nos trâmites de liberação de licenças e nenhum projeto foi parado. Estamos também já fazendo esse mês o plano diretor, primeira etapa, revisão do Código de Obras. Secretaria de Obras. Ao assumir os trabalhos em abril, havia mais de 160 solicitações de reparos de ruas e muitos maquinários estavam danificados. Apesar de algumas dificuldades estruturais, o cronograma de obras e serviços permaneceu inalterado. As manutenções diárias das estradas não pavimentadas seguiram a mesma sequência. Nos primeiros 30 dias de governo, além de manutenções emergenciais, a equipe realizou o trabalho completo de patrulhamento, areamento e macadamização em todas as ruas dos bairros Poço Fundo, Águas Claras, Limeira e Dom Joaquim. A Secretaria de Obras também deu sequência às obras de pavimentação em concreto através de parcerias já firmadas. Nessa modalidade, os moradores pagam o concreto para uma empresa e se responsabilizam pela pavimentação, enquanto a Secretaria de Obras dispõe da preparação de base e telas para a caixaria. Na última semana, a rua Alvim Augusto Clã foi concretada. Esta semana, a equipe prepara as ruas Ema de Batim, bairro Águas Claras, loteamento Zonta, bairro Limoeiro, 1º de setembro, bairro Guarani, para receberem melhorias. Quanto aos compromissos firmados com a população sobre as pavimentações reivindicadas através do orçamento participativo, continuam em andamento no planejamento da Secretaria de Obras. Neste momento, a pasta finaliza as ruas pendentes do OP de 2012, que estavam previstas para serem concluídas no primeiro semestre de 2015. As ruas do OP 2015 serão iniciadas na sequência e seguirão a ordem e prioridade já definidas pela população. Em abril, os servidores finalizarão a pavimentação das ruas Aloís Fischer, João Ricardo Lopes, no bairro Santa Rita. E esta semana iniciam a pavimentação asfáltica das ruas Salvador Benvenuti, Maria Vieira Piller, Rafael da Silva, Orgino Domingos Francisco Filho, loteamento Ciro Gevaer na Limeira. O prolongamento da Avenida Beppe Rosa, nos fundos da Unifeb, integra o plano deste governo e segue neste momento com as ações de implantação de tubulação, terraplanagem e preparação da base. Por fim, seguem programadas as obras do PAC, pavimentação, recapeamento da Avenida Beppe Rosa, pavimentação da Rua DJ 003, pavimentação da Rua Nova Trento, pavimentação da Rua Nicolau Kohler e Ângelo Lussoli e Tomás Coelho, além de outros que estão na programação. Esta semana, estamos ainda realizando reforma da laje da ponte Santos Dumont, que deve ser liberada já na semana que vem. Não foi paralisado nenhuma obra de responsabilidade da Secretaria de Obras. As atividades seguem normalmente. Secretaria de Orçamento e Gestão, os trabalhos seguem normalmente, pagamentos programados foram realizados dentro da normalidade, houve troca de alguns servidores e adequações no quadro de comissionados. Algumas dificuldades com o sistema ocasionaram falhas no lançamento da folha de alguns servidores de educação mês abril, mas o problema foi logo resolvido e não comprometeu o vencimento de ninguém. O setor está atualizando as dotações orçamentárias e fazendo levantamento quanto às despesas já pagas e recursos disponíveis para o planejamento de cada secretaria. Dessa forma, após estas informações forem totalmente repassadas, ficará mais fácil para as secretarias se organizarem em suas ações até o final do ano. Secretaria de Trânsito e Mobilidade.
Atividades da Secretaria e Guarda de Trânsito também seguem normalmente. Trabalhos de sinalização e manutenção de placas e faixas estão sendo realizados no período noturno, para não comprometer o trânsito durante o dia. Finalizamos a formação de novos agentes de trânsito e já estamos com mais profissionais nas ruas. Foram ativados os semáforos da Otto Renault e Felipe Schmidt, que já estavam programados. E apesar de já ter sido realizado um estudo anteriormente, estamos analisando o seu funcionamento e o comprometimento do fluxo de veículos naqueles locais. Secretaria de Turismo. No mês de abril foram feitas avaliações da situação do pavilhão de eventos, sendo identificado muitos problemas estruturais que exigem reparos urgentes. O elevador se encontra interditado. Há muitos entulhos nos fundos do pátio. O cronograma de eventos pode sofrer alterações, haja vista que é necessário planejar e organizar alguns eventos com antecedência. E alguns já estão datados para logo, mas estamos avaliando as possibilidades. Nosso foco é realizar uma grande festa para marcar os 30 anos da nossa FENARRECO. Secretaria de Saúde. No início do mês de abril ficou evidente as dificuldades com os carros e ambulâncias quanto à precária situação em que se encontravam. Diante da falta de carros para fazer o transporte de pacientes para tratamentos nos municípios de Blumenau e Florianópolis, houve a necessidade de terceirização dos serviços, enquanto é providenciado o conserto dos carros. Foi constatado ainda o atraso nas obras na farmácia Centro, que já está com prazo vencido. Realizada também troca de gerador, que ocorreu problemas principalmente na perda de vacinas. Iniciou-se análise dos contratos de oftalmologia e hemodiálise. Está sendo feita vistoria em todas as unidades de saúde para fazer um levantamento das melhorias a serem feitas e sanar os problemas que existem. No geral, as atividades continuam sendo desenvolvidas. Aproveitar aqui para reforçar a campanha de vacinação, que iniciou segunda-feira e segue até o dia 22 de maio. As secretarias de Comunicação, Desenvolvimento Econômico, Fundema, Fazenda, IBPREV, PROCON e Procuradoria seguem todas as atividades normalmente. Zoo Botânico. Nos primeiros dias de governo foi constatada a inexistência de alvará sanitário e alvará do Corpo de Bombeiros, bem como a falta de licença de manejo do IBAMA. Também tomamos ciência de uma denúncia do Ministério Público em relação ao alojamento de funcionários, que integra cozinha e sanitários, que precisa ser refeito, bem como a área de nutrição dos animais. Existe um projeto para a construção desse novo espaço. Estamos focados em resolver essas questões o mais breve possível. No mais, o zoo continua recebendo visitantes normalmente e realizando suas atividades com o projeto de educação ambiental. SAMAI. Foi cancelada a nova ETA Renovil por impossibilidade técnica. Também está sendo avaliado o andamento das obras de reforma na Estação de Tratamento Água Central, sede do SAMAI, bem como revisto todos os contratos da autarquia. Paralelo a essas questões burocráticas, o serviço de captação e tratamento de água permanece sem interrupções, considerando que o modo como vem sendo realizado o tratamento de água também está sendo revisto e vai sofrer alterações, principalmente quanto ao uso de alguns produtos químicos. Para falar do SAMAI, nós temos que antes falar de água. A água é uma substância sagrada para nós. E para isso nós temos que mudar os conceitos, quebrar o paradigma em torno do SAMAI. O que a comunidade bebe não é água do SAMAI. A comunidade bebe água do rio.
do rio Itajaí-Mirim, para a gente poder falar, então, do SAMAI. Do SAMAI cuido eu, do rio Itajaí-Mirim cuidamos nós. O rio Itajaí-Mirim continua sendo um depósito de lixo. A água bruta, ela vem piorando a cada ano, e isso compromete o SAMAI. Falando do SAMAI, muito sucinto, muito rapidamente, o SAMAI passa por uma situação muito perigosa, à beira de um colapso. Para resumir, o SAMAI só não afundou por falta de água. Nós estamos agora fazendo um levantamento da situação, algumas ações nós já imprimimos, cancelamos aquele projeto da Renault Clio, porque era um projeto enganoso, tá? O terreno nem é do SAMAI, e se o terreno não é do SAMAI, não há como você fazer algum investimento num terreno que não é de domínio público. Só isso já põe por terra o projeto. Nós já implementamos algumas ações do SAMAI, fechamos a estação de tratamento para começar a trabalhar na operação. A estação ela tem problemas graves operacionais, e nós produzimos abaixo da demanda. Essa é a situação do SAMAI. É uma situação melindrosa, muito perigosa. Um colapso pode acontecer enquanto eu estou aqui. Então, não podemos fazer mudanças radicais no SAMAI. Para isso, eu já tenho à disposição a maior autoridade brasileira em água, já esteve em Brusque, estará novamente em Brusque dia 12 próximo. Isso. E então nós vamos trabalhar junto para recuperar o SAMAI. O problema do SAMAI não é a água, o problema do SAMAI é gerenciamento. Então, por conta de uma má gestão, é que nós vivemos hoje esse momento crítico à beira de um colapso. A partir do dia 12, nós estaremos trabalhando já num projeto, um projeto mais eficiente, onde nós vamos melhorar a operação da estação de tratamento central, que é responsável por 80%, mais ou menos, do abastecimento de água de Brusque, com a maior autoridade brasileira em água, que é o professor Di Bernardi, da Universidade de São Carlos. A partir de semana que vem, eu estarei recebendo 4 doutores da FURB, também vamos desenvolver alguns trabalhos no SAMAI. E para falar do que nós estamos já definindo, tá? Vamos trabalhar em 2 linhas de trabalho, que inicialmente será trabalho de campo. Uma linha de trabalho de campo, vamos reforçar um trabalho que já tinha sido iniciado, a proposta de trazer água de um ponto do rio onde a água bruta tem melhor qualidade, que é lá em Dom Joaquim. Então nós já viríamos abastecendo toda a cidade a partir de áreas deficitárias como Dom Joaquim, por exemplo. E a segunda linha de trabalho será através de uma ampliação dos nossos sistemas a partir da captação lá no Guarani, já que temos uma estrutura montada, né? Nós temos a captação e temos toda a estrutura ali no Morro da Caixa d'Água, no Parque Leopoldo Moritz, onde nós temos a administração e a estação de tratamento central. Essa é a segunda linha de trabalho que nós já estamos começando a trabalhar. E para isso, depois de avançar nos trabalhos, nós vamos escolher qual aquela que oferece melhores condições para o SAMAI, para que o SAMAI seja recuperado num tempo muito curto. O reservatório faz parte de todo um complexo de abastecimento. Na verdade, o reservatório, quando se calcula o reservatório, ele é baseado num terço da produção no horário de maior consumo. Eu, particularmente, não concordo com isso, pelas particularidades que nós temos em Brusque, por exemplo. Nós ainda temos instalado em Brusque
em torno de 14 quilômetros de rede de cimento-amianto na área mais densamente povoada, que é o centro da cidade. Esses tubos de cimento-amianto já ultrapassaram sua vida útil e eles rompem com uma frequência muito grande. Com o rompimento, as perdas são muito grandes. E nós temos que dar uma resposta rápida para a população. Então, eu acabei de falar, a nossa situação é muito crítica. Tá? Eu nem posso fazer uma intervenção muito radical na estação de tratamento, porque nós estamos produzindo abaixo da demanda. Imagina esses tubos agora rompendo com essa frequência. E nesse contexto, os reservatórios têm um papel importante, que é ter uma reservação que nós fizemos durante a noite, para poder dar essa resposta rápida durante o dia. A demanda ainda é muito grande, também de reservação. Nossos estudos básicos apontam para uma reservação acima de 5 milhões de litros, só aqui na estação central. E os nossos projetos sempre são baseados em projeções de 25 a 30 anos. Então, nós temos essa deficiência. Certamente que nossos projetos vão apontar para a necessidade de adquirir novos reservatórios. Certamente o esgoto está passando para o SAMAI, acho que já foi concluído. E também o prefeito já deixou bem claro a intenção que nós vamos fazer um projeto adequado para Brusque. O que nós vimos até agora foi uma guaribação de projetos antigos. Projetos antigos foram guaribados e levados a Brasília. Eu mesmo analisei, não sei se é o último projeto, tá, de tratamento de coleta e tratamento de esgoto para Brusque. Mas, numa oportunidade, quando estive analisando um projeto desse na Caixa Econômica Federal, em Blumenau, os engenheiros estavam assustados. Só eu anotei 54 erros grosseiros, aqueles mais significativos, 54 erros. Então, é uma preocupação nossa, porque nós não podemos errar de novo. Tá? Nós sabemos da rede de manilha, que foi implantada em Brusque, que não leva nada para lugar nenhum. Tá? Essa situação ainda está pendente lá em Brasília. Eu, particularmente, pessoalmente, também estive em Brasília e dei uma fugidinha lá no Ministério das Cidades, perguntei como estava a situação da rede de manilha de Brusque, e uma profissional me falou que uma hora eles vêm cobrar a conta. Que só não... Aí eu falei, bom, então por que não cobrar agora? Ela disse, agora não dá, PT aqui em cima, PT lá embaixo. Ela me falou isso no ouvido. Tá? Então, mais uma hora eles vêm cobrar essa conta em Brusque. Por conta disso, nós não podemos errar novamente. Tá? Nós temos que elaborar um projeto com estudos confiáveis, estudo de campo, não estudo através do Google, como fizeram esses projetos guaribados. Nosso projeto vai ser um projeto consistente, com dados confiáveis de campo, onde a sociedade vai ter participação, tá? Feito por técnicos, justamente por isso, não podemos errar de novo. E adequado para Brusque, porque existem vários sistemas que tratam o esgoto. Nós temos que escolher aquele que seja mais adequado para Brusque, considerando, por exemplo, principalmente o custo do tratamento por metro cúbico de esgoto. Roberto Prudêncio Neto fala para nós da importante coletiva hoje, com todos os secretários, uma manifestação e um compromisso com a sociedade. Bom, é importante nós estarmos aqui apresentando esse relatório, esse balanço, né, prestando contas para a sociedade durante esses 30 dias que nós estamos à frente, né, e nosso governo então está tocando da melhor maneira possível, com transparência, demonstrando total força e também demonstrando segurança. Né? Nós estamos escutando muito, está faltando insegurança jurídica. Não, não é verdade. Demonstra que são primeiro escalão, são secretários capacitados, equipe nova, a nova cara de Brusque, que está já produzindo e surtindo efeitos aí. Então é muito importante que a população saiba de tudo que está acontecendo na Prefeitura de Brusque, que ela é a maior beneficiária. A palavra o prefeito interino da cidade de Brusque, Roberto Pedro Prudêncio Neto, aqui no Canal X Brusque, no tvcanalx.com.